Então, agora, queridos que me seguem aqui no meu canal, vamos falar o recado do Mago Merlin, a leitura dos arcanos maiores e menores do tarô de Merlin. Aliás, quem estiver interessado num curso de tarô de Merlin, especificamente de Merlin, portanto, tem que ter uma base do outro tarô, mas não necessariamente, eu vou fazer um curso só disso, só sobre esse tarô, que é um tarô muito especial. E qual é a carta que eu tirei? Carta do Universo. A carta 22, ou seja, a última carta dos 22 caminhos da árvore da vida. Nós vemos um jovem que é hermafrodita, portanto, ele tem os dois sexos, ou seja, ele é o representante da humanidade, homens ou mulheres, né, com o sexo que a gente nasce. Não tem nada a ver com preferências, gêneros, etc. Não, sexo é uma coisa física, né? Quando a criança sai da barriga da mãe e o médico tira e olha para o médico e fala, é um menino ou é uma menina, a gente não está falando de preferências, de sexuais, de tendências, não, estamos falando da parte física, tá? Então aqui também essa carta só representa o físico, aquela parte do nosso corpo que representa a nossa sexualidade. E aqui você vê que essa pessoa jovem, né, tá aqui dentro da amêndoa, que é a representação da vagina, né? Em volta dele tem um círculo que representa o círculo zodiacal e tem os 4 cavaleiros, os 4 representantes dos 4 elementos da natureza, dos 4 arcanjos, enfim, tem, né, os evangelistas, enfim. E essa é uma representação que a gente estuda quando a gente vai fazer o estudo do tarô, tá? Então é isso, essa é a carta que eu tirei. E o que ela me representa? Me representa um fim de ciclo e um começo de outro. Ou seja, vocês estão terminando um ciclo. O ciclo está se encerrando. O mundo nunca mais será como antes. Porque para cada ciclo, é como um ciclo de crescimento. Tem a infância, tem a adolescência, tem a maturidade, tem, né, depois o início da terceira idade ou da quarta, né? Dependendo se a gente tem sorte, chega na quarta, né? Então, o que ele me representa? Me representa um mundo sublunar, portanto, é um mundo da materialização, né? Do nosso corpo material. Ou seja, ele engloba todos os mundos. A águia, né? O homem, o leão, o touro são emanações de energias, tá? E esse ser está ali, criado pelo Uno. Todos os seres que existem dentro do universo estão representados aqui, né? Nessa foto, quando a gente examina ela com calma e com tranquilidade, a gente vê o sexo masculino, o sexo feminino, o plexo solar, o sol central, um homem que faz com os pés o número 4, portanto, quando a gente faz esse número, está materializado, está, eu diria, amarrado ou acorrentado na materialidade. Todos os homens e todas as pessoas que estão no nosso planeta têm esse conceito, que pode ser consciente, individual ou coletivo. Tá? Ele se revele a nossa alma, mas também a alma do mundo. Então, o que a gente chama de anima mundi, porque não esqueçam que o nosso planeta também tem as suas, ele é um ser vivo, com uma energia própria, criado, que se renova e que foi destruído, né, pelos seres humanos, na sua maioria.
Quem é a carta polar que fica do outro lado? É o louco, que é o número 0. E que muitos tarôs antigamente era colocado no final da leitura, né? Mas hoje em dia a gente sempre usa ele como sendo o número 0, o último, o início, né? Então é o início e o fim, é o alfa e o ômega, né? Ele tem uma relação muito forte com a consciência do mundo. Ou seja, como é que nós tomamos consciência das situações que nós criamos. E se a gente não respeitar os 4 elementos da natureza, e claro, tem um 5º elemento, que é o que a gente chama de éter, que na realidade tem relação com a mente de Deus, né? Que na astrologia tradicional a gente não usa, tá? Não há uma representação, não é que não usa, a gente pode utilizá-lo, mas não existe uma representação, no arcano, por exemplo. Mas ele te fala exatamente disso, do indivíduo e da vitória que a gente pode ter no domínio dos elementos e na reconstrução do planeta. Não é uma coisa simples, não será uma coisa simples. Eu tenho certeza que a geração de agora que está vendo tudo isso que está acontecendo vai carregar esse ônus, dessa destruição e uma forte necessidade, um forte impulso aquariano da reconstrução. E enquanto de um lado alguém está levantando fronteira para aumentar o seu poder, do outro lado as pessoas destroem essas fronteiras, esses muros, esses arames farpados. E não é de hoje, nós estamos vendo isso já há algum tempo. Lembrem os arames farpados entre os Estados Unidos e o México, lembrem os países, também os países do leste que impediam os norte-africanos de acessar a Europa, né? Na Itália também teve atitudes muito fortes contra essas migrações. Agora parece que os seres humanos, não sei se são os mais jovens, mas parece que estão compreendendo que não podem existir isso. Mas do outro lado tem o mal, né, representado. Bom, ele se refere à necessidade do equilíbrio dos elementos, tá? Então ele fala assim, é um indicador de que nós devemos tomar consciência da situação para poder fazer a nossa, eu diria revolução, ou seja, recomeçar, refazer, tá? Imagens de vitória, sim, é uma imagem positiva, não é uma imagem negativa, né? Porque a imagem negativa seria a torre, né? Mas aqui não, nós estamos falando, olha, está terminando o ciclo, né? Ela fica no final exatamente, deixa eu te mostrar aqui, do círculo, né? Do círculo de descida da consciência, né? Tá? Aqui é o símbolo de subida, aqui é o símbolo de descida, né? Como o Ouroboros, né? Então, tudo que começa, termina. Nós já passamos pelo processo, né? Então, quando a gente passa pelo processo e a gente chega no universo, a gente tem que entender o processo que a gente fez ou faz, isso numa situação também que seja íntima, que seja só sua, né? É uma figura andrógena, né? Ele fala, interligada pelos 4 poderes, está dentro do portal, que se chama Vesica Peixes, que na realidade é um símbolo que existe na mesa radiônica, o Vesica Peixes, é uma constelação. E o símbolo é exatamente o símbolo da vagina, onde sai a vida, né? Que seja dos animais, claro que existem animais diferentes, existem seres vivos diferentes, mas os mamíferos especialmente, eles todos têm o mesmo processo, né? Aliás, eu sempre achei que os meus primos macacos se parecem muito com a gente. Enfim, nós parecemos muito com eles também, né? Diz que a diferença é pouquíssima, né, no DNA. E a gente realmente se surpreende às vezes, né, em ver essas atitudes. Tem atitudes muito similares entre os seres humanos, né?
o carinho, o afeto, o amor, a necessidade de conforto, a necessidade de segurança. Por isso que os seres humanos se escondiam nas cavernas, né? A necessidade de se defender, né? Mas o homem animal, ele é predador, né? Os animais vão atrás de alguém que seja mais fraco do que eles para comer. É um impulso dos instintos, mas não é nós estivemos realmente no topo da pirâmide de evolução dos seres animais para os seres humanos, nós deveríamos ser mais conscientes, porque nós temos uma cabeça com um cérebro maior e nós podemos raciocinar e controlar os instintos para que não se tornem destrutivos. Muito pelo contrário, eles nos ajudam na sobrevivência, nos ajudam a enfrentar as situações e dar volta por cima. Então, se você tiver, mesmo você, numa situação difícil, pense, essa semana o recado de Merlin eu estou no fim desse processo e posso recomeçar, tá? Aqui fala dos 4 elementos, tá? E o Merlin também, ele sempre fala que a águia, tá? Não é só ele, né? A gente estuda em ocultismo, a águia, ela representa o ar, o homem representa a água, o leão, o fogo e o touro representa a terra. E esses são signos que ele chama de protoastrológicos, ou seja, representam as estações, o ciclo da vida, as 4 eras da vida, né? É claro que você tem que olhá-lo em relação a outra carta. E a outra carta que veio, olha que incrível, está escrito responsabilidade. É uma carta que tem os dragões, né? Ou serpentes. Então são 6, 7, 8, 9, 10. 10 de ar. É o 10 de espadas. Ele não chama esse, como por exemplo, muitos, né, que a gente considera nos outros tarô, fala, ai meu Deus, 10 de espadas, que desgraça. Mas nós estamos no meio de uma desgraça. Tem coisa pior do que aquilo que a gente está vendo? Eu acho que pior mesmo do que o Covid. Quando eu falo para as pessoas, eu não tinha tanto medo do Covid. As pessoas falam para mim, mas como assim? Não, porque eu acho que para enfrentar o Covid, nós tínhamos algumas armas, né? No começo foi isolamento, depois máscara, depois lavar a mão, depois higiene, depois nós já vieram as instruções todas, e no final, bom, entrou a vacina, foi ajudando a gente e foi. Hoje em dia a gente não tem. Por quê? Porque depende de um homem, da cabeça de um homem, que é um homem psicopata, no qual a gente não tem controle e que a gente não sabe até onde ele pode chegar. E nós já tivemos homens assim no passado, vários, né? O Robespierre, o Hitler, né? Que fazem essas coisas, essas revoluções e destroem, matam, e enfim. Então, eu falo que quando no caso do 10 de... Na realidade, desculpa, 10 de fogo. Eu falei de espada, não é espada. Foi um lapso meu. Porque se fosse espada seria ar, e o ar seria os pássaros. Não, aqui fala de paus, ou seja, é de fogo, né? Os dragões soltam fogo pela venta, né? Eu até gosto dos dragões. Tem um filminho que eu costumava ver também, dos dragões. Então, eu vejo isso, responsabilidade. Essa é a palavra-chave para essa semana, para todas as nossas decisões. Então, eu convido você para refletir sobre isso. Qual é a minha responsabilidade e o que eu posso fazer para reconstruir a nossa sociedade, para reconstruir o mundo, não ignorando os assuntos, mas participando, fazendo, porque fire é fogo, fogo é ação. Vai entrar o sol no signo de fogo, então vamos lá, vamos pensar nisso, tá bom? Uma boa semana para todos. Ação com responsabilidade.